Saudações, este é o programa A Hora do Governo. Hoje, em mais uma edição, pretendemos compreender o trabalho que tem estado a ser desempenhado pelo Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social. Estamos com a respectiva titular deste pelouro, Ivete Ângela dos Anjos Ferrão Alane. Ivete Alane é licenciada em Serviço Social pela Universidade do Zimbábue, possui uma pós-graduação em Administração Pública pelo Instituto Superior de Administração Pública, é mestre em Terapia Familiar e Comunitária pela Universidade Eduardo Mondlane. Em 2008 foi indicada secretária permanente do Governo da província do Niassa, cargo que exerceu até o ano de 2010, ano em que passou depois para o Ministério da Mulher e Ação Social na altura, onde trabalhou igualmente como secretária permanente por 5 anos, ou seja, até 2015. De 2015 a 2020, outros 5 anos. Portanto, foi secretária permanente do Ministério da Juventude e Desporto e até a data da sua nomeação desempenhou a função de secretária permanente na Secretaria de Estado, Juventude e Emprego. Acabou, portanto, sendo confiada pelo Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, para esta pasta de Ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social. É com ela que vamos conversar nesta entrevista no programa A Hora do Governo de hoje. Bem-vinda, Senhora Ministra. Este Ministério, tal como foi possível compreender, pelo menos nesta parte introdutória, já existiu mais ou menos com outras denominações, acabou surgindo esta fusão, juntou-se o trabalho, gênero e ação social neste presente ciclo de governação. Para si, pelo tempo que tem até agora, que ganhos é que tem estado a ver desta nova estruturação do Ministério? Muito obrigada, agradeço por esta oportunidade de estar aqui na televisão de Moçambique e poder falar sobre o Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social. Saúde-lhe a si, Rochette, e por seu intermédio a todos os trabalhadores, funcionários aqui da televisão de Moçambique e a todos os telespectadores desta nossa televisão de Moçambique. E mais uma vez o nosso muito obrigada por esta oportunidade que nos é concedida. O Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social surgiu em janeiro deste ano, com um novo ciclo de governação, e ele é resultado da extinção do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Portanto, neste momento, o Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social assume os domínios que pertenciam a esses extintos ministérios. Estamos a falar do domínio do trabalho, do domínio do gênero e da ação social. Nestes domínios, nós, como Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, temos a responsabilidade de assegurar ou promover a dignidade laboral no domínio do trabalho. Estamos aqui a falar da promoção das relações laborais, da segurança social, portanto, garantir que cada trabalhador tenha acesso à segurança social, esteja devidamente segurado, que possa trabalhar em condições dignas de higiene, saúde, no local de trabalho, possa exercer o seu direito à associação, portanto, a sindicalização, em que ele pode falar sobre os seus direitos, promover os seus direitos dentro do local de trabalho. No domínio do género, nós estamos a tratar essencialmente da promoção da equidade e equilíbrio do género, portanto, a igualdade de oportunidades, direitos e oportunidades entre homens e mulheres na nossa sociedade. E no domínio da ação social, nós estamos mais concentrados na assistência social aos grupos populacionais mais vulneráveis. Em termos de ganhos, um dos aspectos-chave e fulcral na criação deste Ministério foi a junção da proteção social como um sistema num único setor. O sistema de proteção social em Moçambique prevê 3 subsistemas ou 3 componentes. A segurança social básica, que era gerida pelo extinto Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, e a segurança social obrigatória, especialmente para os trabalhadores do setor privado, que era gerida pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social extinto. E com esta fusão nós temos o sistema contributivo e não contributivo não só, e podemos assegurar uma melhor articulação entre esses 2 subsistemas. Portanto, sentimos que este é um dos principais ganhos, mas também tínhamos outras interseções.
por exemplo, a área laboral da administração do trabalho, a área que lidava com as questões do trabalho infantil, fazia gestão do plano de combate às piores formas de trabalho infantil. Mas também o extinto Ministério do Género tinha esta componente do trabalho infantil, e penso que esta articulação facilita, flexibiliza o processo de planificação das ações nestas áreas e da sua própria implementação. Portanto, já não temos dois setores distintos a interligarem-se, mas temos um único setor, e isso, per si, dá-nos uma visão melhor e maior e uma maior flexibilidade no processo de implementação destes programas, considerando que a nossa principal atividade, a nossa principal atribuição ou competência é definir políticas, legislação, planos e programas nestes três principais domínios e, naturalmente, fazer a implementação de parte deles, promover, monitorar e todo o processo que diz respeito a estes três principais domínios, que são o trabalho, o género e a ação social. Pois, disse agora ainda há pouco, mas também é um facto que uma das obrigações do setor é garantir a dignidade laboral. E isto compreende, por exemplo, ordenados justos para os trabalhadores, proteção social, a liberdade que o trabalhador deve ter para participar das decisões que impactem a sua vida. Como é que o setor tem estado a garantir esta dignidade laboral em Moçambique? Bom, para além do papel principal, que é de propor a legislação que possa proteger o trabalhador e assegurar esta dignidade laboral, falo, por exemplo, do processo de revisão da legislação. Muito recentemente foi revista a Lei do Trabalho, por exemplo, que é mesmo um instrumento para assegurar, e neste processo nós estamos na regulamentação deste processo, na regulamentação da lei do trabalho. Há vários aspectos da lei que têm que ser regulamentados. Mas fora deste aspecto, nós temos também a inspeção. Portanto, nós temos que fiscalizar. A fiscalização é a nossa responsabilidade, temos as fiscalizações planificadas das várias do setor privado, mas também temos aquelas fiscalizações que são feitas quando há denúncias, quando surgem situações que carecem a nossa atenção. Portanto, a fiscalização é um dos meios que nós temos para assegurar que os direitos laborais estão a ser respeitados. Também temos estado a trabalhar com os dois principais movimentos sindicais que o país tem, que é mesmo para promover e sensibilizá-los para que sejam mais atuantes e possam divulgar mais este direito que os trabalhadores têm de sindicalizar. A fiscalização do setor consegue alcançar o país todo? Alcançamos todo o país, mas, como pode ver, não é possível fiscalizar todas as instituições no ano. Então, nós temos um plano, fazemos a fiscalização. Há algumas instituições que consideramos prioritárias, que precisam de ser fiscalizadas com prioridade, e também deixamos o espaço para as denúncias, como eu havia falado inicialmente, porque, naturalmente, não conseguimos estar em todo o sítio ao mesmo tempo. O pessoal que nós temos não permite esta expansão. Então, não só nos limitamos às inspeções planificadas, mas também estamos abertos a denúncias, a comunicações que são feitas. Também temos estado muito atentos à comunicação social, porque há situações que às vezes são alertadas pela comunicação social e nós agradecemos, e toda vez que nós temos este alerta e vamos para lá para poder fazer a verificação, fiscalizamos, e no âmbito da fiscalização temos aplicado também penalizações, as multas, e onde é necessário fazer o encaminhamento desses processos às instâncias judiciais, também fazemos, mas para as instâncias judiciais é a última instância, porque também nós temos, dentro da questão da legalidade laboral, nós também temos a mediação e a intermediação, a arbitragem, a mediação e a arbitragem laboral. Então fazemos a mediação dos conflitos laborais que possam surgir neste ato de fiscalização ou nas denúncias que surjam, porque temos tido agora com a situação das manifestações que nós vivemos no final e no início deste ano, também sentimos um recrudescimento dos conflitos laborais. Felizmente agora temos estado a ter uma intervenção e temos estado a sentir uma redução do número de conflitos. Destes conflitos, por aquilo que tem sido histórico? Depois das manifestações, eu penso que tem sido muito a comunicação interna. Penso que as pessoas estão um bocadinho menos comunicativas, menos tolerantes e a aceitar e a receber algumas coisas, e penso que
tem sido isso, mas também temos tido algumas infrações. Só este ano nós realizamos cerca de 3.700 inspeções no primeiro semestre e foram detectadas cerca de 3.500 infrações e temos situações, sim, reportadas, para além da inspeção educativa, né, porque também temos feito a educativa, em que nós advertimos, mas se vai pela segunda vez, se é uma infração, depois já as penalizações, já as multas. Mas em termos de infração, nós temos tido pagamentos de salários abaixo do mínimo, que é o que se referiu muito bem, isto é contra a legislação, é contra a dignidade laboral. Temos tido também situações de falta de equipamento de proteção individual, não é que pode afetar a saúde do trabalhador, o trabalhador não estar a trabalhar em condições dignas e coloca-lhe em risco, né, em situações como estas. Temos tido também a falta de canalização das contribuições para a segurança social, que isto também é uma infração, porque todo o trabalhador tem que estar assegurado. Hoje o trabalhador está bem, ele está numa situação ativa, tem um rendimento, mas é preciso assegurar a sua situação quando ocorrer uma situação de risco, né? Uma invalidez, seja ela por velhice, seja ela por doença, seja ela por um acidente. Penso é que se nós temos em zonas urbanas, como a capital, incluindo do país, situações desta natureza, de contratos precários, de ordenados não justos, não imagino a situação na zona rural. Bom, se calhar na zona rural até pode ser que seja menos do que nas zonas urbanas. Nas zonas rurais temos mais trabalho sazonal, trabalho nas zonas agrícolas, mas também temos trabalho em determinados megaprojetos que estão implantados em algumas zonas rurais. Sim, ocorrem, não deixam de ocorrer, mas eu penso que é muito mais problemático até provavelmente nas zonas urbanas e periurbanas do que nas zonas rurais. Sim, mas agora, a minha pergunta é no sentido de que se a expansão não consegue resolver estes problemas aqui no centro urbano, será que consegue mais ao interior do país? Olha, não é uma questão da inspeção não conseguir efetivamente resolver. A inspeção vai, fiscaliza e penaliza, mas também ela tem uma inspeção educativa. Mas nós temos também a nossa área, as nossas direções nacionais, que elas têm o papel de sensibilizar, mobilizar, informar, educar, e fazemos aquelas palestras. Porque às vezes começa a ser o desconhecimento também. Ou às vezes fazemos de contas que desconhecemos, quando convém. Não é? Então temos o papel educativo, que é o preventivo, e depois temos o papel de penalização quando já fazemos uma fiscalização e constatamos que há uma irregularidade que esteja a ocorrer. Infelizmente, onde há seres humanos, há regras e há sempre quem fere a legislação, quem fere as regras. O ideal seria isso não acontecer, mas é mesmo por isso que nós temos a fiscalização. Então, temos o trabalho de prevenção, que é falar, dar a conhecer e, principalmente, um dos nossos focos agora tem sido os trabalhadores. Os trabalhadores devem conhecer os seus direitos, porque ele tem que ser o primeiro fiscalizador. E temos estado a realizar assim, algumas campanhas mesmo e palestras que é para poder mostrar e informar ao trabalhador que ele tem direitos, mas que não fique nos direitos, que também tem os seus deveres. O dever da produtividade, o dever dele contribuir para que aquela empresa cresça, porque se a empresa cresce, se a empresa tem uma maior produtividade, também a sua situação laboral melhora. Os salários passam também a melhorar. Podemos também criar mais empregos. Portanto, isto é feito de forma sistémica e holística, não é? Não ficamos só na inspeção que vá lá para penalizar. Senhora Ministra, as pessoas quando ouvem este nome do Ministério do Trabalho, o primeiro pensamento remete à ideia do emprego. E estamos com um grave problema de empregabilidade, sobretudo entre jovens. Que contributo é que pessoalmente tem estado a fazer para ajudar a resolver este problema, até porque vem de um setor anterior que também lidava com este assunto? Muito bem. No trabalho, neste momento, nós estamos a lidar com a administração do trabalho, que é o que me referi. Mas, naturalmente, que todos os setores têm um contributo para a promoção do trabalho, né? A promoção do emprego, neste caso. Como setor, vou, se me permite, já passar para a questão do diálogo tripartido, do diálogo social. Acompanhamos muito recentemente o processo da negociação dos salários mínimos. Por norma, nós fazemos isso no início do ano, no mês de abril, mas por causa da situação económica
que não foi muito boa para a maior parte das empresas. Nós tivemos que sentar, governo, empregadores e os trabalhadores, e chegou-se ao consenso de que queríamos passar para o mês de agosto, e lá o fizemos quando chegou o mês de agosto. Mas um dos principais acordos que nós tivemos foi: vamos adiar, mas temos que assegurar a manutenção, pelo menos, dos postos de trabalho. Portanto, isto também é promover o emprego. Quando nós lutamos para que não se percam os postos de trabalho, então estamos a promover a manutenção do emprego. Mas também, através dos diferentes programas que nós implementamos, principalmente dos programas de proteção social, nós temos o programa Ação Social Produtiva, que é o PASP. No PASP nós estamos a promover o emprego, em que nós identificamos as pessoas em situação de vulnerabilidade com capacidade para o trabalho, e estas pessoas são integradas em trabalhos públicos com uso de mão de obra intensiva. Temos parcerias com os conselhos municipais, com os governos distritais. Elas estão envolvidas no trabalho e recebem um rendimento. Portanto, é uma forma de promovermos o emprego. Este é só um exemplo. Portanto, todos os setores devem promover o emprego, mas nós temos que ter em conta que o emprego surge da economia, do desenvolvimento da economia. Quando a economia floresce, também o número de empregos cresce. Infelizmente, a nossa economia ficou bastante afetada. Está neste momento com crescimentos muito baixos. Isso significa que também o número de empregos vai ser bastante baixo. A capacidade de criação de empregos vai ser muito menor do que o número de jovens que nós temos a entrar para o mercado de trabalho. E o que nós temos feito como governo, e como falou, estou agora a sair de um setor que promovia emprego, é implementar medidas ativas de emprego. E o PASP, que nós implementamos como setor do trabalho e geração social, é uma medida ativa de criação de emprego, aliada às outras que são implementadas pelo próprio setor da juventude e desportos e outros setores. Queríamos chegar a esta realidade que... Portanto, esta sensação que existe no meio da sociedade de que há estrangeiros em Moçambique que estão a ocupar postos de trabalho que podiam ser para jovens, para nacionais. Como é que o Ministério fiscaliza? Que medidas é que tem estado a tomar para controlar esta situação? Muito bem. Para além da fiscalização, eu penso que não me referi nisso quando estava a falar do trabalho da inspeção, só nas 3.700 inspeções que nós fizemos, nós detectamos, por exemplo, 50 trabalhadores estrangeiros em situação irregular e que foram suspensos. Portanto, nessas inspeções nós também temos detectado alguns trabalhadores estrangeiros em situação irregular. Mas é nossa tarefa assegurar a autorização de trabalho, autorizar que estas pessoas estrangeiras possam trabalhar em Moçambique. Foi feita a revisão da legislação sobre a contratação da mão de obra estrangeira em dezembro do ano passado. E aí foram trazidos alguns requisitos que é mesmo para poder reduzir o número de trabalhadores estrangeiros em Moçambique. Portanto, vamos estritamente para a contratação de trabalhadores que tenham qualificações especializadas que nós não temos em Moçambique. E depois também limitamos a duração do contrato por 2 anos, podendo ser efetivamente renovado, e asseguramos que haja um plano de sucessão, de formação, capacitação dos trabalhadores locais, para que haja uma sucessão. Portanto, devem passar o know-how, as experiências, as habilidades que nós podemos não ter localmente, para os trabalhadores locais e nacionais, para que depois de um determinado período já não haja necessidade de se contratar trabalhadores nacionais. Mas há daqueles casos, porque temos trabalhadores, muitos deles provavelmente na área do comércio, por exemplo. Comércio é um investimento estrangeiro que abriu, por exemplo, um supermercado. Naturalmente que o dono que estiver lá há de ser estrangeiro. Não é? E ele vai ser sócio de mais alguém que é estrangeiro. Então, nós vamos ver aqueles 2 estrangeiros lá e eles normalmente trabalham naquela mercearia, achamos que é uma mão de obra desnecessária, mas esquecemos que é o investimento daquele estrangeiro que está lá. Mas a legislação é clara, foram estabelecidas cotas. Portanto, a cada determinado número de trabalhadores moçambicanos pode-se ter uma determinada percentagem de estrangeiros que é permitida. Portanto, tem cotas para pequenas, médias e grandes empresas.
e as cotas variam, penso que de 5% a 8% para cada um destes grupos, que é mesmo para nós podermos limitar a presença dos trabalhadores estrangeiros em Moçambique, não impedir, porque nós também, como moçambicanos, temos moçambicanos nossos a trabalhar fora do país, em outras partes do mundo. Portanto, um país não pode se fechar completamente à mão de obra estrangeira. Ela é necessária porque também traz um know-how, assim como nós também podemos ter moçambicanos a trabalharem fora do país e também têm que ser bem-vindos naquele país. Pois, há situações em que temos estado a acompanhar muitas crianças que vendem na rua, incluindo a alta noite, para quem circula, por exemplo, aqui na cidade de Maputo. Vê crianças com muitos produtos à noite, entre outras realidades um pouco por todo o país. Estamos perante trabalho infantil. Como acabar com o trabalho infantil? Muito bem, esta é uma situação que nos tira sono como setor. E há cerca de 2 semanas tivemos o Conselho Técnico do Conselho Nacional de Ação Social. Existe um Conselho Nacional de Ação Social que envolve algumas instituições do Estado, do setor privado, sociedade civil, e esta foi uma das matérias que debatemos. Que é o que é que nós temos que fazer, porque esta situação é preocupante, tem estado a agravar-se, e ela é resultado da situação socioeconómica que o país vive agora. Quando se aumentam os níveis de pobreza, tem consequências. E uma das consequências é o surgimento de crianças envolvidas em trabalho infantil. Portanto, já temos mais famílias a mandarem as suas crianças, a envolverem as suas crianças no trabalho infantil. O lugar da criança é na escola, todos nós sabemos. A lei, até os 18 anos, a criança deve estar na escola. A lei do trabalho, que foi revista muito recentemente, aumentou a idade mínima para o trabalho, que antes era de 15 anos e passou para 18 anos. Neste momento, nós estamos no processo de regulamentação do trabalho de menores para aquela idade de 15 a 18 anos, que é excepcionalmente permitida trabalhar. Há trabalhos básicos, simples, domésticos, que fazem parte da educação da criança, que toda criança tem que fazer. Isso não é trabalho infantil. Mas, como se referiu o Rochette, quando nós temos uma criança que fica até altas horas da noite, meia-noite, 1h, a vender, isso já é trabalho infantil. E se ela é impedida de ir à escola por causa daquele trabalho, já se torna um problema. Torna-se uma situação, um fenómeno do trabalho infantil. Temos estado a trabalhar, não podemos fazer isso sozinhos. Se formos a recorrer à Constituição da República, ela é clara, né, no artigo 120 e 121 sobre a infância, que a criança não deve trabalhar, em princípio, que a criança deve ser protegida. E a proteção da criança tem como primeiro responsável a família, que é a célula base da sociedade, a sociedade e o Estado. O Estado colocando leis, criando serviços como educação, saúde, que permitem que a criança possa ter um desenvolvimento são e harmonioso. Neste momento, nós estamos a trabalhar com o Conselho Municipal, porque existe uma postura também municipal. Este fenómeno vive-se muito nas regiões municipalizadas, principalmente nos principais municípios das capitais provinciais e com algumas outras instituições do Estado, que é para definirmos qual é a melhor estratégia. Uma coisa é certa, é preciso que os agregados familiares sejam assistidos. Quando eu digo assistidos, uma criança está numa família. Notamos, senhora Ministra, muitas vezes é que nós já fizemos trabalhos jornalísticos sobre esta matéria e chegamos à conclusão, por exemplo, de que as pessoas que mandam as crianças a exercer estas atividades são pessoas até letradas, são pessoas que compreendem as normas, são pessoas que sabem da legislação. Não é possível fazer um tracking, um acompanhamento para se chegar à origem, muitas vezes, e talvez resolver o problema a partir da fonte e não olhar para o é mesmo ali onde eu ia chegar. Quando eu dizia que, e tem razão e disse muito bem, olhar para as causas. Pois. Quando eu dizia que as causas estão no agregado familiar. A partir do momento em que eu entrego a minha criança a um estranho, ou mesmo a um familiar, e deixo que ela
se envolvem em trabalho infantil. Temos casos que são os próprios pais encarregados ou outros cuidadores, ou ainda situações, provavelmente, de pessoas que aliciam um conhecido, um familiar, para trazer uma criança do distrito, da zona rural para a zona urbana. Te dizem, não, vamos cuidar dela, e depois colocam-na a fazer o trabalho infantil. Então, nós temos que olhar efetivamente para as causas primeiro. É preciso, quando eu dizia a assistência aos agregados familiares, através dos programas de proteção social, nós temos que assistir os agregados familiares. Quando o agregado familiar está em condições mínimas, ela está em melhores condições de proteger a sua criança. Mas não só em condições mínimas, e como bem disse, tem a questão da moralização da sociedade. Lembra-se que eu dizia, a principal responsabilidade, família, sociedade. Quando começamos a ter uma sociedade em que o tecido social começa a degradar-se, que é o que nós vemos, com muita violência, então nós acabamos assistindo isso. Então é preciso começarmos a trabalhar e moralizar a sociedade para além da assistência social que nós temos que dar às famílias, para que elas possam se fortalecer, porque elas têm um papel-chave, elas têm que proteger essas crianças. É verdade que depois tem a legislação, temos a questão do enforcement da lei, mas penso que não podemos só ir pelo reforço da legislação sem que a sociedade per si só perceba que tem uma responsabilidade primária para com esta criança. Nós trouxemos a criança para o mundo, como adultos, nós é que devemos proteger a criança. E cabe a cada um de nós como adultos, cada um de nós na sociedade, proteger aquela criança, em que nós devemos dizer para aquela criança, eu não posso estar confortável, à noite são 23 horas, e eu chamo aquela criança e digo, vende-me lá um amendoim. Quer dizer, cada um de nós tem um papel. Parece uma coisa pequena, mas não é. A partir do momento que eu, como adulto, que estou na rua, chamo aquela criança e digo, não, vai para casa, porque é que tu estás aqui a vender um amendoim, vai isto onde é que tu moras, e vou sensibilizando, também vai fazer alguma diferença. Então, nós como sociedade, todos nós temos um papel e temos que moralizar e perceber que, olha, se eu vivo numa situação de pobreza, é responsabilidade minha como adulto ir vender o amendoim e não mandar aquela criança até as altas horas da noite para poder vender o amendoim, o chips, o que quer que seja. Sr. Ministro, ainda no componente do trabalho, é quase que sistemático a violação dos direitos dos trabalhadores na área da segurança privada. Acaba sendo uma área problemática no país. Este é um setor sobre o qual há algo mais atenção especial por parte do Ministério? Sim. Nas cerca de 3.700 inspeções que nós fizemos, cerca de 200 foram para estas empresas de segurança privada e efetivamente constatamos diversas algumas irregularidades, salários abaixo do mínimo, trabalho acima das horas. A lei de trabalho é clara, o trabalhador deve prestar 8 horas de trabalho e, se tiver um pouco mais, tem o direito às horas extras e aquele outro aspecto. Então, muitos destes direitos não têm estado a ser respeitados por algumas empresas de segurança privada que nós fiscalizamos. Algumas delas foram aplicadas as respectivas multas, outras foram advertidas, mas também estamos a trabalhar com o Ministério do Interior, porque o Ministério do Interior é que licencia estas entidades. Enviamos este instrumento, o relatório desta inspeção para o Ministério do Interior. Temos estado a ter encontros que é para verificarmos efetivamente como é que nós podemos melhor lidar e organizar melhor este setor para que ocorram menos ou não ocorram definitivamente irregularidades, violação dos direitos laborais destes trabalhadores. E temos estado a sensibilizar também os próprios trabalhadores. É verdade que todos nós queremos o emprego, mas também eu, como trabalhador, sou o meu primeiro fiscal. Não é? É importante que o trabalhador também esteja em condições de fiscalizar e dizer isto é aceitável, aquilo não é aceitável, apesar das dificuldades que nós temos, sabemos, do acesso ao emprego, mas não nos podemos sujeitar a determinadas situações. Nós estamos sempre muito abertos para aquilo que sejam denúncias, para que depois possamos dar o devido seguimento. Para aquelas situações em que, porque a inspeção geral também tem o seu limite de atuação. Depois que passa o limite de atuação, o processo depois tem que passar para os órgãos de justiça. Quando o assunto já está nos órgãos de justiça, como setor do trabalho, como a Inspeção Geral do Trabalho, já não entramos. Simplesmente apoiamos no seguimento do processo, mas já não temos um papel-chave. Então, nós atuamos dentro do nosso limite de atribuições e quando as situações prevalecem, então passa-se para os órgãos de justiça, que são as entidades mais competentes para lidar com o processo. Pois,
Estamos a falar da Inspeção Geral do Trabalho, mas também numa situação de muita corrupção, muito suborno. É se calhar possível que a inspeção vai identificar uma determinada irregularidade numa empresa e a empresa, se calhar, silencie os inspetores de alguma forma. Está ciente disto a ministra? Qual tem sido a estratégia para conter estas situações e de modo a que a verdade chegue até o seu gabinete? Muito bem. Estamos mais uma vez perante uma situação da degradação do tecido moral, tecido social. E seres humanos são seres humanos, de fato. Deve haver situações de fraqueza. Mas sempre que nós temos uma denúncia, que seja ela devidamente fundamentada, nós damos o devido seguimento. O que nós normalmente pedimos é denúncia e, se puder apresentar provas, melhor ainda. Como setor, penso que a comunicação social deve ter acompanhado. Tivemos há pouco tempo o 10º Conselho Consultivo da Inspeção Geral do Trabalho e foi passada uma mensagem muito clara, por mim como titular da pasta: integridade, honestidade do inspetor. O inspetor tem que ser o exemplo. Este é o apelo que nós fazemos. Mas sempre que forem constatadas situações dessas, devidamente denunciadas, nós averiguamos e, se for provado, são tomadas as medidas. Medidas administrativas e medidas penais, se for necessárias, né? Administrativas. Passam por processos disciplinares que vão terminar onde devem terminar e também encaminhamos as questões para os órgãos de justiça. Nesses primeiros 6, 7 meses ainda não tivemos uma denúncia clara de algum inspetor, ainda não recebi pessoalmente nenhuma denúncia, mas nós estamos sempre abertos e encorajamos as pessoas. Todo aquele que tentar subornar ou for subornado por um inspetor é só denunciando e trazendo-nos evidências é que nós podemos combater isso. No dia em que todos nós assumirmos que não devemos aceitar suborno, não devemos subornar, eu penso que teremos dado um passo para começarmos a combater estas situações e começar a restabelecer o tecido social que nós precisamos de restabelecer no país. Pois, estamos a conversa com a senhora ministra. Ainda há pouco falou de ter se encontrado recentemente, vamos lá, um equilíbrio, né, em relação aos salários mínimos nacionais. O setor privado diz que não está em condições, reiteradamente, de dar o salário que os sindicatos querem. O sindicato chegou mesmo a avançar alguns números muito altos, a dizer que o salário mínimo em Moçambique devia ultrapassar os 40 mil meticais, atualmente ronda os 8 mil. Como é que a ministra olha para isso? Os salários mínimos encontrados face ao custo de vida, à cesta básica em Moçambique? Numa situação ideal, devia haver um equilíbrio entre o salário mínimo e a cesta básica, mas não é esta a situação em que nós temos. A cesta básica não é o único indicador, não é o único requisito que se usa para a definição do salário mínimo. Há outros indicadores, um deles é a produtividade, é o crescimento econômico, é a capacidade que as próprias empresas têm de pagar este salário. E lembra-se no início da entrevista que eu dizia que, olha, adiamos este processo, porque naquela altura não havia esta capacidade, esperou-se, deu-se o tempo para que as medidas que o governo definiu para a recuperação econômica pudessem começar a surtir algum efeito, até que as empresas pudessem se recuperar do choque, que tiveram uma boa parte das empresas teve esse choque, para que se pudesse negociar o salário mínimo. Portanto, esses pressupostos todos são colocados na fórmula para se definir. E, ao colocar esses pressupostos todos, acabamos não chegando àquilo que devia ser a cesta básica. E o essencial neste processo de negociações, volto a repetir, foi assegurar a manutenção dos postos de trabalho. Porque não adianta aumentarmos o salário, reduzir o número de trabalhadores para conseguir pagar aquele valor e termos mais pessoas sem emprego. Este não é o objetivo central. Então, os consensos que se conseguiram alcançar
foi com base nas condições económicas do país, as condições financeiras das próprias empresas. E a taxa rondou entre 1% e 7%, não é? Em função dos 9 setores de atividade e a capacidade que cada um dos setores de atividade tem de poder produzir e pagar aquele determinado salário. Naturalmente que o ideal seria estarmos ao nível da cesta básica, mas ainda não estamos ao nível da cesta básica, ainda há um trabalho enorme que nós temos que fazer como país. Temos que voltar àqueles níveis de crescimento económico que nós já tivemos e há um trabalho que todos os setores de atividade devem realizar para que possamos conseguir primeiro estabilizar a economia e depois começar a fazê-la crescer para que possamos ter melhores salários, podemos conseguir ter uma população com melhor capacidade de compra do que a que tem hoje neste momento. Obrigado, Sra. Ministra. Vamos observar agora uma pausa nesta nossa entrevista. Queremos recordar aos nossos telespectadores que estamos à conversa com a Ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Alane, compreendendo os projetos de setor e o trabalho que tem estado a ser realizado na componente, por exemplo, da dignidade laboral, combate ao trabalho infantil, entre outros temas que ainda estão por vir ao longo desta conversa. Uma pausa agora, até já.